Bom dia, Rayane, tudo bem? Olá, bom dia, tudo Bom dia a todos ótimo os com você? participantes aqui da palestra. Eu sou o Kleber, eu estou como secretário-geral lá da Câmara Municipal de Hortolândia. Eu falo lá porque nós estamos de home office, então fica essa questão. Quero agradecer aí o seu desprendimento em colaborar com as atividades aqui da Câmara, nos trazendo conhecimento, que é de suma importância para o desenvolvimento das nossas ações. A professora Jo tem desenvolvido um belo trabalho à frente da nossa Escola do Legislativo, e aí a gente já tem visto o reflexo disso nas nossas atividades internas. O próximo passo é levar a escola para fora da Câmara Municipal, que a gente já está planejando isso, né? E, então, são todas ações que já vêm sido pensadas há algum tempo e foram intensificadas agora com o nosso presidente Daniel Laranjeira. Então, assim, em nome da presidência, do nosso presidente, agradecer imensamente a oportunidade de você nos agraciar aí com a sua palestra, tá bom? Muito obrigado, fique à vontade. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Primeiro, eu parabenizo a Câmara por ter escola do Legislativo. A escola do Legislativo é um equipamento, é um órgão importante dentro do Poder Legislativo, porque ela oferece, inclusive, educação cidadã, e aí contribui para que as pessoas tenham mais acesso ao Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo tenha uma comunicação mais eficaz e dessa forma toda a sociedade é beneficiada. Então, primeiro eu parabenizo por ter a escola e segundo porque a escola funciona efetivamente. Porque a gente encontra câmaras em todo o Brasil em que a escola existe, infelizmente só no papel, mas no dia a dia ele não promove cursos e capacitações, por exemplo, mas esse não é o caso de vocês, então parabéns e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Eu agradeço aí a Rayane desde o começo, né? Ela foi muito proativa, sempre muito educada, né? Então, já fica aqui meu agradecimento. Sou a Jocelene, coordenadora da Escola do Legislativo. Fica meu agradecimento aí pelo dia de hoje. Sei que a gente vai começar de um jeito e vai terminar de outro, né? Conhecimento sempre é bem-vindo. Então, muito obrigado mesmo, Rayane, por estar disponibilizando o seu tempo aí pela Câmara aí, Municipal. E em nome do presidente Daniel também, fica meu agradecimento. Obrigada, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, quero agradecer a Jocelyn aí por todas as tratativas, rápidas, inclusive, porque a gente que trabalha nesse campo político, às vezes, tem um trâmite ali um pouco mais demorado, então sempre foi tudo muito rápido, sempre muito efetivo, uma comunicação muito clara. Então, muito obrigada pela ajuda. Eu espero que seja apenas o início de uma parceria aí que dure por muito tempo. Obrigada, viu? Vamos começar então. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre redes sociais no setor público, para órgãos públicos, para mandatos. Deixa eu ver como é que está colocando. Vocês me sinalizam que aqui não está aparecendo para mim. Deixa eu ver se está aparecer no modo tela cheia. Está aparecendo aqui? Minha tela está ok para vocês? Está compartilhada, né? Para mim Pronto. está compartilhada. Mas... Perfeito, então. A gente vai iniciar. Eu sou Rayane Moreira, quero agradecer a presença de todos que estão aqui e hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Não tem como a gente falar de política, falar de comunicação sem falar de hoje das plataformas digitais. Hoje eu tenho quase 18 anos de experiência na comunicação e no marketing e às vezes as pessoas me questionam, professora, mas quase 18 anos? Sim, porque eu comecei a trabalhar com comunicação e marketing quando eu tinha 14 anos. Já vou fazer 32 anos, então já são aí quase 18 anos de jornada. Eu sou jornalista e especialista em assessoria de comunicação, sou mestra em ciência política pela Universidade de Lisboa, estou finalizando agora meu doutorado pela UCES na Argentina, em Buenos Aires. E hoje a gente trabalha com mentoria, com palestras, cursos, consultorias e também estratégias de marketing político, eleitoral e digital. Nós ministramos cursos por todo o Brasil e agora também em outros países. E tudo que eu vou ensinar para vocês aqui não é porque eu acho. O que eu vou ensinar para vocês já são estratégias validadas. Eu já trabalhei em órgãos públicos em uma cidade de pequeno porte, de 3 mil habitantes, por exemplo, e já trabalhei em cidade de grande porte, que tinha tantos recursos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque
porque eu já passei pelos perrengues que os assessores passam, os problemas que vocês têm ali no dia a dia, eu já passei. Eu já trabalhei em campanhas, em mandatos, em órgãos públicos, diretamente com agentes políticos, em deputado estadual, deputado federal, prefeitura, câmara, enfim, já passei aí por várias áreas da comunicação política e do marketing eleitoral, e hoje eu tenho a honra de compartilhar conhecimento por todo o Brasil e também hoje em outros países. E eu sempre gosto de começar as nossas palestras, cursos e treinamentos com essa frase do Einstein: insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A política muda constantemente. O comportamento do eleitor muda constantemente. A forma da gente se comunicar muda constantemente. A política é algo dinâmico, não é algo parado, é algo que todos os dias a gente tem que lidar com novas ferramentas, com novas tecnologias, com novas tendências. E eu vejo que muitas pessoas insistem em usar estratégias que utilizavam há 20, há 15 anos e que hoje pode não ter o mesmo resultado. Isso significa que, se eu vivo em uma sociedade diferente, eu vou precisar me adequar ao novo, eu vou precisar utilizar novas estratégias, eu vou precisar utilizar novas ferramentas para que, de fato, eu tenha uma comunicação efetiva. Às vezes eu vejo agentes políticos com 6, com 7 mandatos que falam: não, professora, eu não uso rede social, eu não quero usar a rede social. Tá tudo bem, é uma decisão sua e a gente deve respeitar isso. Mas esse agente político, ele precisa ter a consciência de que o mandato dele vai sofrer muitas consequências, vai ter problemas de comunicação, porque ele não conseguiu se adequar a essas novas tecnologias. Como eu falei, hoje, a sociedade, ela consome conteúdo e informação através das redes sociais. E não são conteúdos de forma aleatória. São conteúdos que têm impacto direto na vida da população e que elas, inclusive, decidem o voto através daquilo que elas assistem e veem nas redes sociais. Então, não tem como a gente lidar com uma nova sociedade, como nós temos hoje, usando algo que antes podia funcionar, mas hoje pode não ter mais a mesma eficácia. Então, insanidade, segundo Einstein, é fazer as coisas e esperar as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por isso que a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando e se capacitando, principalmente quem atua com comunicação. E aí, eu começo a nossa apresentação de hoje fazendo 2 perguntas para vocês. Vocês podem refletir, podem colocar no chat, mas, acima de tudo, que vocês não saiam dessa apresentação sem responder para você. Qual é o legado que você está construindo? Qual é a reputação que você está construindo? Será que esse legado de hoje, ele é coerente com o que você disse que ia fazer durante a campanha? E aí, eu não estou falando aqui só para agentes políticos, eu também me refiro a assessores. Por quê? Porque às vezes fala assim: professora, só quem tem legado são os agentes políticos, a gente está sempre nos bastidores. O seu trabalho fala por você. A sua reputação, ela vai influenciar, inclusive, nos seus resultados. Então, será que o seu legado é coerente com aquilo que você disse para as pessoas que você ia fazer? Você que é agente político, você que é vereador, por exemplo, será que o que você está fazendo hoje, o seu trabalho, é coerente com aquilo que você disse que ia fazer na campanha? Será que as suas atitudes de hoje, elas refletem a pessoa que você disse que seria no seu mandato? Qual é essa reputação que você está construindo? Será que é uma reputação estratégica? Será que é uma reputação de forma aleatória? Você está só vivendo no automático, fazendo, publicando coisas nas redes sociais, fazendo reunião, sem saber se é uma reunião estratégica, sem saber o que aquilo agrega no seu mandato? Então, se pergunte e responda: qual é o legado que eu estou construindo? E outra pergunta: qual é o seu porquê e o seu para quê? Por que você faz o que você faz? Você faz porque você gosta? Você faz porque alguém te colocou nesse cargo? E para que você faz? Você faz porque você quer melhorar a vida das pessoas? Ou você faz de forma aleatória, sem saber sequer qual é o propósito disso tudo? E por que eu estou falando isso?
Porque a política, todos que atuam na política, todos, assessores, consultores, agentes políticos, todo mundo que atua nos bastidores e quem está ali na frente como agente político, nós passamos todos os dias por desafios. A política, ela é desafiadora. Mas se você não sabe nem o porquê e nem o para que você está nesse meio e o que você está fazendo, a sua jornada, ela vai ser mais desafiadora. Ela vai ser mais desafiadora. Porque quem trabalha com a política abdica de tempo de qualidade com a família. Eu não sei se essa é a realidade de quem está aqui nos acompanhando, mas eu acredito que é de grande parte das pessoas em que eu já convivi, já foi a minha realidade, até hoje hoje em menor escala, mas é a abdicação de tempo de qualidade com a família, é a abdicação de feriados, finais de semana, datas comemorativas, porque a política exige muita dedicação. Mas se você não sabe por que você faz tudo isso, vai ficar cada vez mais difícil, vai ser um fardo que vai te deixar sobrecarregado. Eu sempre falo, quem trabalha com política é importante que você goste do que você faz. Ou a sua caminhada vai ficar um pouco mais desafiadora, porque a política, como eu disse, todos os dias nós temos desafios para enfrentar. Ontem mesmo eu estava concedendo uma entrevista para o México e eles me perguntaram quais eram os grandes desafios da consultoria política no Brasil e eu elenquei no mínimo 10. No mínimo 10. Tem vários outros desafios no Brasil. Mas por quê? Que para mim, pelo menos para mim, se eu falo, é uma visão pessoal. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, para mim, estudar, me capacitar, entregar o meu melhor, assessorar da melhor forma, entregar uma consultoria de excelência para alguém, não é algo que é um peso para mim. Pelo contrário, é algo que me deixa feliz, porque eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, saiba qual é o seu porquê e qual é o seu para quê. Agora a gente vai começar falando sobre comunicação digital. E olha aqui esse dado importante. 42% da população brasileira se informa através das redes sociais. As redes sociais, elas foram criadas com 2 objetivos: para se entreter e para se relacionar. Porém, ao longo do tempo, isso foi mudando e hoje a população já utiliza as plataformas digitais também como uma forma de se comunicar e de buscar informação. Isso significa o quê, professora? Que os agentes políticos e os órgãos públicos precisam estar nessas plataformas, mas elas precisam estar de forma estratégica. Não é para ter um conteúdo de forma aleatória, não é para ter um conteúdo sem propósito, um conteúdo que não seja intencional. Tem que ter estratégia. E eu vou mostrar para vocês quais são algumas estratégias que funcionam nas redes sociais e eu vou mostrar com exemplos práticos, com agentes políticos e órgãos públicos do Brasil inteiro. E aqui eu quero fazer um parêntese para vocês, na verdade, um combinado. Eu vou mostrar aqui exemplos de norte a sul do Brasil, de agentes políticos de todos os partidos. Tudo que eu vou mostrar aqui não reflete em momento nenhum a minha visão política, tá? Não é um curso partidário, é um curso apartidário. Nós vamos fazer um estudo aqui apenas do ponto de vista técnico, do ponto de vista do marketing político. Combinado? Coloca aí no chat para mim, acredito que vocês estão aí com acesso ao YouTube, se combinado, se todo mundo está entendendo até agora, porque fica melhor para a gente seguir com o conteúdo. Então, coloca aí no chat se a gente pode fazer esse combinado e seguir, tá bom? E coloca também no chat de onde vocês estão nos acompanhando, qual é a cidade, para a gente saber melhor onde é que a nossa audiência está situada, tá? Então, vai colocando aí no chat e daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Agora, um ponto importante. Se você está com papel e caneta, pega para anotar. Essa daqui é uma informação que pode evitar, inclusive, muitos problemas com os órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público. Muitos agentes políticos têm mandatos cassados, se tornam inelegíveis, passam por vários problemas na justiça, porque não sabem a diferença de comunicação pública e comunicação política e desrespeitam esses limites. Isso daqui é um ponto que é muito fiscalizado por esses órgãos e eu vou explicar para vocês qual é a diferença para que vocês não tenham esse tipo de problema, tá? As pessoas sábias, elas evitam problema.
Vamos agora entender o que é comunicação pública. Presta atenção. Comunicação pública é tudo que diz respeito ao interesse público. Aqui, quem eu vou promover, a imagem que será promovida será a imagem de um órgão público, por exemplo, uma Câmara ou uma Prefeitura. Aqui, o foco é o interesse coletivo. A informação que será divulgada é a informação de interesse público, é aquilo que interessa à sociedade, ao município. Já na comunicação política, ela é voltada para agentes políticos e partidos políticos. Aqui eu posso promover a imagem de uma pessoa, de um vereador, por exemplo. Na comunicação pública, não. Eu não posso, em momento nenhum, promover a imagem de quem quer que seja que tenha um mandato, seja alguém que não tem mandato, como, por exemplo, um vereador tem mandato, um secretário não tem mandato, alguém, qualquer pessoa. Eu não posso, em momento nenhum, usar a comunicação pública para promover a imagem de uma pessoa. Quem eu vou promover é do órgão público. Na comunicação política, sim. E isso, como eu falei, é um dos principais pontos que geram problemas aí nas redes sociais e nos órgãos de controle. Por que gera problema? Porque existe um dos princípios da administração pública, que é a impessoalidade. E aí, quando eu promovo alguém nas redes sociais da Câmara, por exemplo, eu estou usando a promoção pessoal. Eu estou beneficiando alguém com recursos da Câmara. E esses recursos não só são financeiros, por exemplo. É recursos de audiência, é recursos de mão de obra, de uma equipe de comunicação que trabalha ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês respondem no chat, tá bom? Vocês já viram aquele post compartilhado nas redes sociais entre um órgão público e um agente político, por exemplo? A Câmara e o presidente da Câmara, a Câmara e o vereador, ou a prefeitura e o prefeito. Alguém já viu esse post collab lá no Instagram? Que é um post que aparece simultaneamente nas redes sociais de uma ou mais pessoas. Se alguém já viu, coloca aqui no chat para eu saber. Esse é um post bem comum. E vocês, o que vocês acham? Será que pode? Será que não pode? Será que é um tipo de conteúdo que você deve evitar? Olha só esse exemplo do estado do Ceará. Vereadores de Itapajé devem evitar a utilização das redes sociais da Câmara Municipal para autopromoção, para promoção pessoal. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Olha só o que diz lá a matéria. De acordo com a promotora de justiça Adriele Nascimento de Lima, autora da recomendação e titular da primeira Promotoria de Justiça de Itapajé, esse caso é no Ceará, o presidente da Câmara Municipal estaria fazendo publicações conjuntas, ou seja, as publicações em formato collab, em sua rede social pessoal e nos perfis da Procuradoria da Mulher e da Câmara de Vereadores. Publicações conjuntas também teriam sido feitas pela vereadora Gláucia Araújo em sua rede social pessoal e no perfil da Procuradoria da Mulher. Abre aspas. Isso estaria causando confusão na imagem institucional com a pessoal. Mais uma vez, lembrando aqui que comunicação pública, a minha mensagem sempre terá que ser institucional. E na comunicação política, a mensagem pode ter o caráter pessoal, porém, isso também precisa ser usado com muito cuidado. Seguindo aqui, caracterizando promoção pessoal e desvirtuando o caráter educativo, informativo ou de orientação social das páginas da Procuradoria da Mulher e da Câmara Municipal, fecha aspas, segundo a representante do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, essas publicações em formato collab devem ser evitadas de toda forma. Professora, tem alguma forma que eu possa fazer o post collab, esse post compartilhado no Instagram? Sim. Quando é órgão público com órgão público. Por exemplo, uma publicação entre a Câmara e a Procuradoria da Mulher. São dois órgãos. Aí sim, ok, porque eu estou divulgando ali informações de interesse público. Agora, nesse caso aqui, qual foi o problema? Era a Câmara, o presidente da Câmara e a Procuradoria da Mulher.
3 perfis, mas entre esses 3 perfis tinha um perfil pessoal, que era do presidente da Câmara. Aqui também tem outro problema relatado, que era entre a Procuradoria da Mulher e a vereadora em questão, ou seja, um órgão público com um perfil pessoal. Professor, então a Câmara não pode divulgar o que os vereadores fazem? Claro que pode e deve. Porém, isso precisa ser feito com caráter institucional. Vou dar um exemplo. Imagina que um vereador foi em Brasília e ganhou o título de melhor vereador, o vereador de destaque da cidade. Eu posso promover isso no site da Câmara ou nas redes sociais da Câmara? Não, porque isso é uma promoção pessoal. Eu estou projetando, eu estou contribuindo para agregar valor na imagem especificamente daquele vereador. É uma promoção pessoal. Agora, se ele criar um projeto, se um projeto de autoria dele for aprovado, a Câmara deve divulgar. Por quê? É de interesse público o que os parlamentares, o que os vereadores, o que os agentes políticos fazem. Isso garante transparência. Então, por exemplo, o vereador João Castro. Vereador João Castro, autor do projeto de lei que trata sobre isso, isso e isso. A Câmara pode e deve divulgar, tá certo? Conseguiram entender a diferença entre comunicação pública e comunicação política? Coloca no chat, porque isso aqui é muito, muito importante. Vocês precisam sair desse curso, dessa palestra, com essa informação muito clara, para que evitem problemas aí no trabalho de vocês, tá? Então, coloca aí no chat se está fazendo sentido, se você conseguiu compreender. Daqui a pouco eu vou ler. E essa promoção pessoal, ela não acontece só através do post compartilhado, não. O post compartilhado é apenas um exemplo, tá? Tem vários outros. Eu já vi exemplos, por exemplo, de que um prefeito foi eleito e durante a campanha ele tinha um slogan, tinha uma cor, uma identidade visual e etc. Quando ele ganhou, que ele assumiu a gestão, ele pegou todos os veículos da prefeitura, mandou adesivar com as cores da campanha dele e também com slogan, né, que é aquela frase que a gente utiliza muito durante as campanhas. Isso foi considerado pelo promotor do município uma promoção pessoal e ele foi notificado para retirar todo aquele material. Então, existem vários casos. Eu não tenho como dar todos os exemplos aqui para vocês por conta do tempo, mas eu vou passar esse outro exemplo aqui, que é de Pernambuco, onde a primeira-dama do município subiu no palco e foi cantar com os artistas. Salvo engano, é o João Gomes e o Wesley Safadão. Eu vou passar o vídeo para vocês, porque isso daqui também chamou a atenção dos órgãos de controle lá. O que vocês acharam desse vídeo? O Tribunal de Contas alertou para uma possível promoção pessoal aí dessa primeira-dama, não é prefeita, ela é primeira-dama e também exerce o cargo de secretária, salvo engano, é secretária de obras lá do município, porque ela cantou junto com os artistas em uma festa custeada com dinheiro público ali para uma verdadeira multidão, e isso teve problemas lá com o Tribunal de Contas. Então, evitem. Olha como duas formas diferentes. Um post compartilhado aqui, uma primeira-dama cantando, e primeira-dama também exerce o cargo de secretária, e também, segundo algumas informações, ela é pré-candidata a cargo de deputada. Então, tudo isso a gente precisa considerar para evitar problemas lá na frente com a promoção pessoal, tá? Então, nunca, em momento nenhum, desrespeitem os limites entre a comunicação pública e a comunicação política. A linha é muito tênue e vocês precisam ficar atentos a isso, tá bom? Agora a gente vai falar sobre como ter uma comunicação simples, eficiente e eficaz. Mas antes, deixa eu fazer aqui um parêntese com vocês. Se vocês não me seguem nas redes sociais, já podem me seguir. Isso daí é o meu @Raiane
Moreira Jornalista, Rayane com Y, tá? Esse daí é o meu Instagram. Tem também da Octus, que é a empresa que eu sou diretora, Octus Comunicação e Marketing, vocês podem seguir. Se você fizer algum print, aí eu recomendo que vocês façam, inclusive, isso para mostrar para o público de vocês, para a audiência de vocês, que vocês estão se capacitando, que são pessoas que estão em constante aperfeiçoamento. Vocês me marcam, que aí a gente reposta e também consegue te achar nas redes sociais, tá bom? Então, se você fizer algum post, alguma marcação, coloca aí os perfis Rayane Moreira Jornalista, Octus Comunicação e Marketing. Pode marcar também a ABEL, a APEL, a Câmara de Hortolândia, que aí a gente vai poder compartilhar, tá bom? Tem uma comunicação simples, eficiente e eficaz. Eu sempre falo que comunicação é eu falar e o outro entender a minha mensagem. Se eu falar algo e o outro não entender o que está sendo dito, a falha é minha, a falha é no emissor, que não estou comunicando de forma efetiva. E eu vejo que esse é um problema de muitos agentes políticos, principalmente na hora que vão divulgar uma iniciativa, por exemplo, como um projeto de lei. Começa o vídeo falando, o projeto de lei trata sobre tal, dispõe sobre tal. A internet, as redes sociais especificamente, elas têm uma linguagem própria. Tem uma dinâmica única, e eu preciso respeitar isso. A forma como eu me comunico na tribuna não pode ser a mesma forma como eu me comunico nessas plataformas digitais. Eu preciso falar de uma forma que as pessoas compreendam a minha mensagem. Por isso, eu preciso ser simples, objetivo e eficaz na minha comunicação. Eu vou passar esse vídeo aqui do Ian. O Ian, hoje, atualmente, ele é prefeito da cidade de Caçapava, em São Paulo, mas esse vídeo foi gravado e divulgado quando ele era vereador da cidade. Então, eu vou passar e eu peço que vocês assistam com atenção, que daqui a pouco a gente vai comentar ele. Que capivarinha linda. Tá maluco? Sai fora. Não é você não, essa daqui, ó. Tô aqui no Parque da Moçota para divulgar que chegaram 130 mil reais do caixa da prefeitura para a gente poder investir em educação ambiental. Não basta ter um parque se não tiver estrutura. Nós vamos comprar 20 mesas de piquenique, 20 bancos de madeira, 20 lixeiras e vários bebedouros, para que o pessoal venha até o Parque da Moçota no final de semana contemplar esse baita meio ambiente junto com a sua família. E o pessoal do esporte não vai ficar de fora. Nós destinamos recursos para comprar uma academia de calisteria novinha em folha, para manter a saúde em dia. O pessoal que curte o tecbol não vai ficar de fora. Nós compramos mesas para que cada vez mais tenham atrações aqui no Parque da Moçota, para que você faça parte dessa realidade junto com a gente. A gente não pode esquecer que o Parque da Moçota é um parque de educação ambiental. Então, para manter a fauna e a flora tranquilos e registrados, nós mandamos recursos a colocar armadilhas fotográficas, para que a gente mantenha o controle e saiba quais animais frequentam essa terra. Como gerar emprego e renda tem que ser prioridade, eu quero trazer mais cursos de capacitação aqui para Caçapava. E o Parque da Moçota é o ambiente perfeito para que isso aconteça. A gente mandou recurso para equipar 2 salas, com mesas, cadeiras, louças, armário, para que a gente cada vez mais traga cursos de capacitação para que o caspavense gere emprego e renda. É importante lembrar que isso daqui não é um pedido de recurso. O dinheiro já está no caixa da prefeitura, pronto para ser gasto. Há 2 anos atrás, com recursos próprios, eu fui até Brasília conversar com os deputados. E o resultado está aqui. Mais um benefício para a população. Já compartilhe o vídeo e me conta aqui nos comentários. Qual que é a sua opinião sobre o projeto? Você, assim como eu, ama o Parque da Moçota? Pois é, bora trabalhar, porque juntos podemos colocar Caçapava no futuro. Tamo junto e vamos para cima. O que foi que vocês acharam desse vídeo? Vamos explicar aqui. Eu sempre falo que a população ela não quer saber de número. Quando você fala 1 milhão, 300 mil reais, 500 mil reais, é um número importante? Sim, mas tem gente que não tem sequer a dimensão de todo esse valor. Então, eu preciso falar de um jeito que as pessoas entendam. O povo ele não quer saber de número. O povo quer saber o que isso vai mudar na vida dele. É isso que as pessoas querem. Então, quando você for falar de número, fala a transformação. O que isso vai gerar no município. O que vai trazer de melhoria? E aqui o Ian, ele mostra o papel, ele fala o número, mas ele diz exatamente para onde serão alocados esses recursos. Então, quando você for falar, não vai usar aqueles termos, aquela linguagem da tribuna, conseguimos tantos milhões de reais do projeto de lei que dispõe tal. Não, fala o que isso vai gerar de transformação
para o município. Ah, professor, e o papel? Será que eu mostro? Sim, ele mostra o papel. Isso é para gerar mais credibilidade e autoridade, para dizer, olha, não estou falando mentira, está aqui o papel para provar. Mas não é para ler o papel, é para você falar e explicar de uma forma efetiva o benefício que aquilo vai gerar no município. E use sempre uma linguagem em que as pessoas consigam entender de forma clara. Então, quando ele diz, o dinheiro já está no caixa da prefeitura, é muito mais fácil a dona Maria, o seu João, entender que o dinheiro já está ali no município. Essa é uma linguagem simples, tá? Então, fale de um jeito que as pessoas consigam entender. Se o público não entender ou houver algum ruído de comunicação, a responsabilidade é sua. O emissor precisa comunicar de forma efetiva, tá? Agora, vou mostrar aqui esse exemplo, e aí eu quero que vocês me digam se vocês acreditam que esse post de rede social, esse post foi publicado em uma rede social de um órgão, não vou falar qual é para não ter exposição. O que vocês acham dessa publicação? Está correta? Não está correta? O que vocês acham da cor, da fonte, aqui, da letra, da linguagem, do texto, do formato, de toda a composição desse conteúdo? Coloca aí no chat para mim o que vocês acham. Está correto? Não está correto? Está correto em partes? Precisa ser melhorado? O que vocês acham desse conteúdo aqui? É um card que foi publicado nas redes sociais, trata sobre uma iniciativa, um projeto de lei complementar, publicado aí nas plataformas digitais. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Coloca aí no chat que eu quero saber, tá? Eu vou ler já tudo que vocês estão comentando. Eu vou explicar aqui esse tipo de conteúdo, tá? Eu acabei de falar que a minha comunicação precisa respeitar a dinâmica das redes sociais. E aqui, esse tipo de conteúdo é para que vocês evitem. Primeiro, a cor e a fonte. A cor clara, verde, e a fonte branca. Isso prejudica a leitura. Isso não é um texto que fica ali muito legível, tá? Então, evitem esse tipo de contraste. Outra coisa, a linguagem aqui. Tudo errado. Projeto de lei complementar, é o título. Aí tem PL complementar 004/2022, aprovado por unanimidade, segunda sessão extraordinária. Aqui, no texto, dispõe sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes de combate às endemias, ACE, na forma do artigo tal, da Constituição Federal e da outras providências. Esse texto é exatamente o mesmo texto que está nesse documento aqui, ó. É o mesmo texto, ou seja, não é a linguagem de internet, não é o texto de internet. Vocês lembram que eu falei? A linguagem nas redes sociais precisa ser adequada para as plataformas digitais. E aqui eles colocaram o print do documento, que mal dá para ler. Na verdade, não dá para ler o que está escrito aí. A pessoa não vai dar um zoom na rede social para ler o que está aqui. Então, se a pessoa não vai dar um zoom, qual é o motivo desse material estar aqui, esse documento? Nenhum. Não tem efetividade. Mais uma vez, se eu vou publicar algo na internet que as pessoas não vão conseguir ler, eu estou perdendo tempo e energia. E, às vezes, dinheiro também. Então, todo conteúdo que você vai publicar, você precisa pensar, ele é estratégico? Ele faz sentido para a minha audiência? Ele é compreensível? Ele tem uma linguagem simples? Esse tipo de conteúdo em que você copia o texto do projeto e coloca em um card de rede social, não façam de jeito nenhum. Evitem, tá? Então, aqui é um exemplo de um material para que vocês possam evitar. E às vezes eu vejo, inclusive, muito vereador comete esse erro. Coloca a foto lá do projeto de lei no card, né? Escaneia o documento, coloca lá, projeto de lei tal, coloca e acha que a pessoa vai conseguir ler. Não vai. A pessoa não consegue ler, as letras ficam minúsculas e ninguém vai ficar dando zoom para ler no conteúdo. Professor, então, qual é a forma que a senhora recomenda? Faça um vídeo, assim como o Ian fez, ó. Faça um vídeo contando aquela iniciativa, o que aconteceu. E se você precisar provar alguma coisa,
aí sim você segura o documento, você mostra uma foto do documento, mas apenas para garantir mais credibilidade e autoridade, e não aquilo somente como uma fonte de informação, como esse caso desse documento. Porque se as pessoas não vão enxergar o que está escrito, não faz sentido eu publicar, tá? Conseguiram entender? Fez sentido? Coloquem aqui nos comentários para eu saber o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo entender, se a minha linguagem está sendo clara, se a didática está sendo compreensível, tá? Coloca aí no chat que eu quero saber. Se você não me segue nas redes sociais, tem o @Rayane com Y, Rayane Moreira Jornalista. Se você fizer algum print, algum material desse curso, me marca para poder repostar, tá? E tem também o da Octus Comunicação e Marketing. E olha só essa notícia, o Senado aprovou o uso da linguagem simples em órgãos públicos. Sim, órgãos públicos precisam agora, não só por estratégia, mas por obrigatoriedade, ter uma comunicação ainda mais clara. Por exemplo, algumas mudanças. Se falar uma sigla, vai precisar explicar o que faz aquela sigla. Desenvolver uma ideia, um raciocínio por parágrafo. Enfim, falar de um jeito que o cidadão compreenda. Evitar aqueles termos técnicos, muitas vezes conhecidos como juridiquês, em que o cidadão não sabe o que significa, e isso prejudica, cria um distanciamento entre a sociedade e esses órgãos. Então, órgãos agora vão usar linguagem simples, tá? E aí, muitas pessoas ficam se questionando como fazer marketing da melhor forma. Mas para fazer marketing, eu tenho que entender o que é marketing. E olha só essa definição do Philip Kotler, que é conhecido como o pai do marketing. Segundo ele, marketing é a atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos através de um processo de troca. Isso significa que eu preciso entender qual é a necessidade da outra pessoa e criar uma solução para aquilo. Então, será que você escuta a população no município? Será que você sabe quais são os desejos? O que o povo quer? Será que você sabe qual é a maior dificuldade que a população daquele bairro enfrenta? Ou será que você está só criando projetos de lei, está só publicando conteúdo nas redes sociais, sem saber se é isso de fato que a população deseja? Um ponto muito importante, vocês podem usar as redes sociais, principalmente aqui para quem trabalha nos bastidores, na assessoria, é saber as dores do público através de comentários, directs, respostas de stories, utilizar as redes sociais como um termômetro para saber o que as pessoas estão falando, o que elas estão achando, qual é o maior desejo delas, qual é a maior dificuldade, e passar isso para o assessorado, para o agente político, o vereador, o prefeito, enfim, para que sejam criadas soluções. Sempre que a gente assessora órgãos públicos, a gente faz uma parte do treinamento para os assessores sobre gestão de resposta. Como é que eu vou utilizar as redes sociais para usar isso como um termômetro, uma gestão de resposta? Será que todo comentário eu tenho que responder? Será que eu não tenho que responder? Eu posso bloquear, eu não posso bloquear? Como é que eu uso uma crítica para transformar em conteúdo para minha rede social de forma positiva? Várias vezes, quando eu estava na assessoria de órgãos públicos, recebia muitos comentários sobre, principalmente a pasta de saúde, que é uma pasta que trabalha ali com assuntos muito delicados. Ah, o hospital está com tempo de espera. Eu fui no hospital, não tinha esse médico especialista. O hospital não está com uma infraestrutura adequada. E todos esses comentários a gente respondia, e não só respondia. A nossa equipe encaminhava para o secretário responsável para que ele verificasse, nos desse uma posição, e essa posição a gente falava para quem fez ali a reclamação. Então, as redes sociais, elas precisam funcionar também como um mecanismo para você entender os problemas, o que está acontecendo aí no município. Mas tem pessoas que, quando recebem qualquer tipo de crítica, bloqueia, não responde, ignora a crítica, sendo que ali é uma boa oportunidade para você saber onde é que está o maior anseio da população e onde é que estão as críticas também. Nas redes sociais, geralmente, quando eu vou dar alguma entrevista, a imprensa me pergunta por que muitos políticos têm grandes resultados nas redes sociais e tem outros que não. Por que alguns órgãos públicos têm um engajamento altíssimo? Por que eles conseguem se comunicar de forma efetiva e outros não? A resposta é sempre que há uma estratégia muito clara, muito definida. Não
é sorte, é estratégia. Pessoas que têm grandes resultados, isso vale para a comunicação e para todas as áreas da nossa vida. Pessoas que têm grandes resultados, elas têm estratégia, elas não vivem na base da sorte, elas não vivem na base da aleatoriedade, elas não vivem. Por exemplo, esse slide aqui, ele está todo na cor roxa. Por quê? Essa é a cor de toda a nossa identidade visual. Então, a gente vai criando um brand, a gente vai criando um posicionamento de marca. Esses dias até teve um aluno de Maceió que falou assim, professora, tudo que eu vejo roxo, eu lembro da senhora. Porque isso é brand, isso é reputação, isso é imagem, isso é estratégia. E conteúdo das redes sociais também precisa ser assim. Ele precisa ser pensado com propósito, ele precisa ser pensado com intencionalidade. E o que é essa estratégia? Eu saber onde eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B. Por exemplo, eu estou aqui no meu mandato, sou vereadora, e eu quero ser, ao final do meu mandato, eleita como a vereadora de maior destaque, a vereadora que tem maior produção legislativa, a vereadora que mais se comunica com eficácia. Então, eu vou montar um plano de ação para chegar aqui. Esse plano de ação é a minha estratégia, é o que eu vou fazer. Eu vou me capacitar mais, eu vou participar de eventos, eu vou seguir pessoas que têm uma comunicação efetiva, eu vou contratar uma consultoria. Se eu não posso contratar uma consultoria, eu vou pagar um curso de rede social, eu vou pagar um curso de comunicação digital, eu vou criar um plano de ação para que, de fato, eu chegue no ponto B, tá? Por exemplo, quando a gente decidiu, quando eu, pessoalmente, mas aí junto com a minha equipe, eu decidi que eu queria iniciar a nossa atuação internacional em outros países, eu sabia que falando português somente eu não chegaria muito longe. Então, eu tive que aprender a falar espanhol, estou aprendendo a falar o inglês com fluência. Isso é o quê? Estratégia? Isso é plano de ação. Não adianta eu achar que eu vou palestrar em outros países, que a gente vai fazer trabalhos em outros países só com intérprete. Não, eu vou precisar ter um plano de ação. E um dos pontos do nosso plano de ação foi que, de fato, eu começasse a fazer, ter aulas em outros idiomas, e hoje eu falo espanhol, estou me aperfeiçoando no inglês, para que, de fato, consiga aí chegar ao objetivo, chegar ao meu plano B. Então, nas redes sociais é desse mesmo jeito, tá? A gente precisa ter estratégia e não conte com a sorte, tá? As pessoas, elas se conectam com pessoas, elas compram ideias de outras pessoas e elas votam em pessoas. É sempre sobre pessoas. Rede social é gente falando com gente. Por isso que você precisa ter uma comunicação também com forte teor emocional. As pessoas precisam criar uma conexão genuína com você. O seu conteúdo precisa emocionar. Tem um gestor que faz muito isso no Brasil, que eu gosto bastante da comunicação dele, que é o Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró. Mas será que um órgão público também pode usar essa mesma estratégia? Será que tem como produzir conteúdo com forte teor emocional também em órgão público? Eu vou passar para vocês aqui um exemplo agora e eu vou pedir para que vocês assistam. Analisem tudo. O cenário, o teor, a música de fundo, o que essas mulheres estão falando, o formato do vídeo, porque daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. Ai, não vai contar nada. Ai, gente, obrigada. Rapaz, eu vou conseguir ler. Como é que vocês fazem isso com a gente? Ai, peraí, deixa eu enxugar aqui, gente. Mamãe, você me ensinou que é amor quando mostrou o quão preocupada comigo você é, me apoiou e me apoia sempre. Você é muito legal, diva, engraçada, imagina. Amo seu jeito animada, mesmo que você me passe vergonha às vezes, tipo quando você pede para chamar meu nome na escola. Uma memória que nunca esqueci foi quando a gente ainda morava no barracão da minha avó. Toda aquela simplicidade, quando meu avô ainda estava aqui. E a gente ainda podia tentar ele com a bola. Acho que durante a infância, com a inocência, a gente precisa de amor de mãe para poder ser guiado para o caminho certo. Assinado do Rui Gustavo. Ai, gente, vocês são lindos. Rapaz, eu acho que eu não vou conseguir, né? Você me ensinou o que é amor em cada gesto de acolhimento
em cada conselho dado com sabedoria, em cada luta travada com unhas e dentes por nós. Admiro você não apenas por ser minha mãe, mas por toda a sua trajetória, marcada por força, coragem e determinação, para alcançar voos altos e nos oferecer aquilo que você mesma não pôde ter. Obrigada por nos ensinar a ter persistência, a olhar com carinho para o outro, a sermos corajosos para perseguir nossos sonhos e por cada sacrifício feito, até mesmo aqueles que nunca saberemos. Te amo com todo o meu coração, minha melhor amiga e meu primeiro amor. Assinado Lara, Gu e Turi. Mamãe Cíntia, você me ensina o que é amor todos os dias, quando conta e ainda inventa historinhas para eu me rir. Te amo toda a vida. Com amor, Gael. Ai, a mamãe te ama muito, Gael. E todas as historinhas que a mamãe conseguir inventar, elas sempre vão ser suas. Cassandra, também conhecida como a melhor mãe do mundo. Hoje é seu dia, e olha, você merece muito mais do que flores, bombons, mensagens fofinhas. Mas vou começar com essa cartinha mesmo, porque é de coração. Queria dizer que você é simplesmente incrível, sério. Como consegue ser tão carinhosa, tão parceira, e ainda dar aquele empurrãozinho pra gente, que a gente precisa para ser uma pessoa melhor. Você tem um superpoder. Não é possível. E melhor de todos, você faz isso com tanto amor, carinho, preocupação, aquele jeitinho mandão que só você tem. Você é minha mãe, minha amiga, minha parceira de ideias malucas e maior incentivadora do uso da minha criatividade. É para você que eu corro quando preciso de apoio, de conselhos, só de colo. Que sempre cura tudo. Obrigada por ser essa mulher incrível, forte, destemida, cheia de amor. Espero que o Dia das Mães seja tão especial quanto você é para mim. Te amo muito. Foi muito lindo mesmo. Muito lindo. Eles são tão grandões já, mas ainda no coração da gente parece tão pequenininho, parecem, né, meus menininhos, minhas crianças. Muito feliz. Maternidade é uma construção e exige muito da gente, assim, sabe, buscar informação e a troca com outras mães, que também é fundamental. Então, eu desejo a todas as mães que estão buscando se reinventar, né, renascer como mães, um dia muito feliz, muita saúde junto com seus filhos e filhas. Um feliz dia para todo mundo. Esse vídeo é da Câmara de Goiânia, em Goiás. E o que acontece em datas comemorativas que eu vejo, pelo menos, a maioria dos órgãos públicos fazendo? Pega um card, faz um card. Não sei se quando eu falo card, é aquela arte de rede social, se todos entendem. Aquela arte que tem lá um desenho, uma fonte, etc., uma letra, e publica com uma mensagem genérica, às vezes coloca uma foto de uma mãe, de um banco de imagem, muitas vezes sequer reflete o perfil da mãe brasileira, pega uma foto de imagem de uma mulher de outro país e publica uma mensagem genérica, por exemplo, Feliz Dia das Mães, você é exemplo de amor e serenidade. Esse tipo de conteúdo engaja nas redes sociais? Não. E por que não engaja? Porque é um conteúdo que não tem identificação. É um conteúdo que não é estratégico. É um conteúdo genérico. Esse tipo de conteúdo aqui da Câmara de Goiânia, sim, ele tem um resultado muito melhor. Primeiro, porque é humanizado, eu tenho servidoras ali. Eu estou mostrando o rosto dessas mães, nesse caso aqui, de mulheres que fazem parte do poder legislativo. E através delas, das histórias delas, é um conteúdo com teor emocional, eu consigo passar mais uma comunicação genuína, uma comunicação emocional com o meu público. Então, esse tipo de conteúdo aqui tem muito mais resultado nas redes sociais do que publicar um conteúdo aí de forma qualquer, um conteúdo de forma aleatória, como um card, por exemplo, tá? Fez sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Tá tudo certo? Coloca aí no chat que eu quero saber o feedback de vocês, o que é que vocês estão achando, tá? E agora a gente vai falar sobre pautas, sobre bandeiras. Quais são as pautas que você, se é agente político, defende? Quais são as bandeiras que o seu assessorado trabalha? Quais são as bandeiras que ele atua? Sim, porque
Vereadores, quem trabalha no legislativo, precisam ter pautas e pautas muito bem definidas e muito claras. Um erro que eu vejo é, muitos vereadores querem defender todas as categorias, todos os grupos, todas as causas. Tem gente que quer defender a violência contra a mulher, quer defender as pessoas que têm autismo, quer defender os profissionais de saúde, quer defender os professores, quer defender o meio ambiente, quer defender a assistência social, quer defender todos os públicos. E isso não é possível. Por que não é possível? Porque eu não tenho como me comunicar com todos os públicos da mesma forma. Eu preciso ter pautas e bandeiras muito claras e muito definidas. Até porque, se eu quero defender todas as pautas, eu não vou conseguir criar uma reputação com relação a esse trabalho. Em alguns municípios, sempre eu não gosto de generalizar, mas na maioria das vezes, sempre tem um vereador que é conhecido como o vereador da saúde. É um vereador que ele tem um trabalho tão forte, a reputação dele tão bem construída nessa área, que ele já é conhecido assim. Mas a gente não consegue criar reputação em todas as áreas. No meu caso, por exemplo, não sou vereadora, mas eu trabalho com um nicho ali, eu trabalho com marketing político digital. Esse é o meu campo de atuação, eu trabalho com rede social voltada para órgão público e para política. Eu, por exemplo, não trabalho com marketing médico, eu não trabalho com marketing para artistas, para a área do entretenimento, porque eu tenho que ter foco. A minha reputação é construída em cima disso. E os seus conteúdos precisam reforçar essa mensagem, essa pauta que você diz que defende. E aí eu recomendo que, se você é vereador, que você defenda ali, no máximo, 3 pautas. Professor, então, quer dizer que se eu defender 3, eu não posso mais falar sobre os outros assuntos? Pode, mas essas 3 pautas precisam ser o foco. É onde vai estar centralizada toda a sua comunicação. Olha só esse exemplo aqui da Tabata. A Tabata Amaral, deputada federal pelo estado de São Paulo. A maior bandeira da Tabata, ela trabalha com outras também, mas a maior bandeira dela é a educação. E esse conteúdo da rede social reforça exatamente isso. É uma foto dela com o ex-presidente Barack Obama, que tem uma mensagem ligada ao tema. Indo contra todas as estatísticas da periferia, a educação me permitiu sonhar um futuro diferente para mim. E hoje, luto para que todos tenham o direito de sonhar, ou seja, reforçando o trabalho que ela tem ali ligado à educação. Esse outro exemplo aqui é um ponto importante que eu trouxe para a gente analisar. Ele é do Gabriel Biologia. O Gabriel Biologia é atualmente vereador por Fortaleza, que é exatamente na cidade onde eu estou falando. Eu sou cearense, estou aqui agora, nesse momento, em Fortaleza. Viajo bastante, mas nesse momento estou na capital cearense. Esse é o 2º mandato do Gabriel. E ele sempre foi defensor do meio ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter coerência entre o nosso discurso e o nosso comportamento. Eu preciso ter coerência entre o que eu falo, o que eu digo que defendo, e as minhas ações no dia a dia. Então, o vereador, o Gabriel Biologia, ele sempre foi um agente político que defendeu o meio ambiente. E na campanha do ano passado, na campanha de 2024, ele teve uma atitude coerente com aquilo que ele falava. O santinho dele, né, o santinho, aquele papel que vocês sabem que a gente faz em campanha eleitoral, foi uma folha de árvore. Ele não utilizou papel durante a campanha dele. Ele pegou uma folha de árvore, colocou o nome dele e o número da urna. Exatamente, esse foi o santinho do Gabriel. Ele teve uma atitude coerente, alinhada entre discurso e comportamento, e isso trouxe para ele, para a reputação dele, algo muito positivo. Inclusive, ele foi eleito o 2º vereador de Fortaleza mais votado e que não usou papel durante ali o pleito eleitoral. Então, primeiro ponto, tenha bandeiras, pautas claras, tenha conteúdo voltado para isso, que o eleitor saiba de fato o que você acredita, qual é o seu posicionamento sobre determinado assunto, e tenha coerência entre o que você diz que defende e o seu comportamento no dia a dia, tá? Essa daqui é a vereadora Eduarda. A Eduarda é uma vereadora que já fez várias mentorias nossas, é uma vereadora que eu tenho um orgulho muito grande do trabalho que ela faz, é uma mulher jovem, mas com uma bagagem assim de conhecimento e também de amor pela política e de grandes resultados. A Eduarda, já, como eu disse, já passou por várias mentorias nossas. E a Eduarda, antes do pleito de 2024, ela não defendia a causa animal. A maior bandeira dela era
violência contra a mulher. Ela é da cidade de Có, no Ceará. E durante o mandato, durante a campanha, na verdade, as pessoas foram pedindo para que ela defendesse a causa animal. E até então ela não tinha trabalho prestado para aquilo ali, porque não fazia parte das bandeiras. Porém, durante a campanha, ela abraçou essa pauta. Mas não foi um discurso vago. Ela não abraçou essa causa só para ganhar os votos. Não. Logo na sequência, depois que ela foi eleita, ela já começou a fazer trabalhos voltados para a causa animal. E detalhe, a Eduarda é eleita até hoje a mulher mais votada da história do legislativo do município dela. Ela duplicou a quantidade de votos comparado à primeira eleição dela. Ela bateu recordes de votos, e eu posso garantir para vocês porque por várias vezes a Eduarda participou de mentorias de capacitação, e não só participou, ela implementava, ela colocava em prática tudo que nós falávamos. Isso vem muito do trabalho forte que ela desenvolveu nas redes sociais, e isso vem em decorrência de uma capacitação contínua que ela sempre fez. Então, depois, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Eduarda, tem aí, até deixei o print, Eduarda Pedantas, é uma vereadora do estado do Ceará, que tem um trabalho muito bonito mesmo, e tem bandeiras muito fortes, muito definidas ali. Agora, antes da gente continuar, eu queria falar algo muito importante para vocês, muito importante mesmo. Tem algo que eu e nenhum profissional do mundo inteiro, por mais expertise que ele tenha, por mais formação acadêmica que ele tenha, por mais experiência que ele tenha, ele nunca vai poder fazer por você. Nunca. Que é exatamente isso. A sua parte. A sua parte, ninguém nesse mundo, nesse planeta, poderá fazer por você. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo pessoas que passam pelas nossas capacitações, e não só nossas, mas outras, vários profissionais no Brasil. Elas têm acesso a conhecimento, ao mesmo conhecimento, aos mesmos recursos, ao mesmo professor, à mesma carga horária de capacitação. Mas umas têm grandes resultados e outras permanecem exatamente onde estão. Exatamente onde estão. E por que isso acontece? Por que duas pessoas que têm acesso ao mesmo conhecimento, elas têm resultados diferentes? O que eu vejo, na maioria das vezes, é porque ao implementa, coloca em prática o conhecimento, e o outro apenas assistiu a palestra. O conhecimento que traz resultado prático no nosso dia a dia é o conhecimento que é colocado em prática, o conhecimento implementado. É o conhecimento em que eu aprendo uma estratégia hoje eu executo, amanhã eu ajusto a rota, amanhã eu aperfeiçoo, e assim eu vou fazendo. Eu vou tendo ação. Eu não fico só planejando, só pensando. Eu estudo, me capacito, me aperfeiçoo, coloco em prática, melhoro, ajusto a rota, e assim eu vou me aperfeiçoando durante o processo. Eu tenho uma amiga que ela é alguém com grande capacidade cognitiva. Ela participa de vários cursos, ela participa de lives, ela lê muitos livros, ela faz vários cursos, mas no dia a dia, ela não tem grandes resultados. Permanece a mesma pessoa, mesmo com tanta bagagem de conhecimento. E por quê? Como é que se explica isso? Porque ela é alguém que é apenas uma acumuladora de conhecimento. É alguém que não coloca em prática, só acumula. E esse conhecimento não traz transformação para ela no dia a dia. Então, a minha mensagem para vocês hoje é que vocês decidam o que é que vocês vão fazer com o conhecimento que vocês estão tendo acesso aqui. Não sejam acumuladores de conhecimento. Acumuladores de conhecimento não têm resultados concretos no dia a dia. Quem tem resultados são pessoas que aprendem, executam, e que não têm medo de errar. A minha primeira palestra em espanhol, com certeza, não foi a melhor de todas. Mas eu nunca tive medo de errar. A minha primeira entrevista em espanhol, que foi para o Equador, com certeza não foi a melhor de todas. Mas a entrevista que eu dei ontem para o México, com certeza foi melhor do que a do Equador. Porque eu nunca tive medo de errar. Então, eu aprendo algo hoje, amanhã eu executo. Se eu errar, eu reajusto e faço de novo, e faço de novo.
A primeira palestra que eu fiz era completamente diferente dessa. Completamente. Tinha medo, tinha nervosismo, tinha ansiedade. Hoje a realidade é diferente. Mas a palestra, a 10ª palestra, a 20ª palestra, ela só aconteceu porque a primeira aconteceu e eu fui ajustando a rota. Então, a minha maior mensagem para vocês hoje é: não sejam acumuladores de conhecimento. Não sejam pessoas que têm medo de errar na vida. Ajusta a rota, faz o seu melhor. Não estou dizendo para você fazer de qualquer jeito, faz o seu melhor. E depois você ajusta o que é necessário e segue o processo, tá? Por quê? Porque é você que vai decidir o que fará com o conhecimento que você está tendo acesso aqui. Você pode sair dessa capacitação, pegar esse conhecimento, guardar no bolso, pronto. Isso não vai mudar a sua vida, você vai permanecer exatamente onde você está. Ou você pode sair desse curso, dessa palestra, implementar as estratégias e ter grandes resultados nas redes sociais. Você pode executar. Porque a decisão sempre vai ser sua. Porque a porta sempre vai ser aberta pelo lado de dentro. É você que vai decidir. Se você for para o médico com um problema e o médico te passar um remédio e você não tomar, a responsabilidade de você permanecer doente já não é do médico. É sua, que decidiu não seguir aquilo que foi orientado. Então, como eu falei, a minha maior mensagem para vocês hoje é: não sejam acumuladores de conhecimento, sejam pessoas que executam, que aprendem. São pessoas que não têm medo de errar, que vão fazendo e ajustando a rota. E aí eu quero que vocês coloquem aqui no chat, se vocês fazem esse compromisso agora, comigo e com vocês. Acima de tudo, com você. Se você faz esse compromisso de não ser mais um acumulador de conhecimento, se você é uma pessoa que a partir de hoje, a partir desse momento, vai executar o que aprende, o mundo, os meus mentorandos sabem disso, porque eu falo isso muito nas nossas mentorias individuais, que o mundo é de quem realiza, o mundo é de quem faz. O mundo não é de quem fica só lendo, lendo, lendo. E eu sou super a favor de ler, estudar, eu sou super a favor da educação. Não estou falando mal de capacitação. Pelo contrário, trabalho com isso e incentivo muito. Mas você tem que aprender e executar. Aprender e executar. E não só ficar acumulando conhecimento, tá? Então, coloca aí no chat se a partir de hoje você vai deixar de ser um acumulador de conhecimento. Se você é alguém que vai executar o que aprende, inclusive as estratégias que nós vamos ensinar a partir de agora. Eu nem comecei ainda a ensinar as estratégias. Isso foi apenas uma introdução. Mas a partir de agora eu vou mostrar quais são as estratégias, como é que vocês podem aplicar no dia a dia com exemplos práticos de todos os lados do Brasil, tá? Mas antes eu vou pedir para que você coloque aí no chat, para que você faça esse compromisso comigo e com você. Combinado? Coloca aí no chat, que eu quero ver. Quero ver pessoas comprometidas que a partir de hoje não vão ficar mais acumulando conhecimento. Pessoas que vão executar o que aprendem. Tá bom? Coloca aí no chat que eu quero ver. A minha mãe, desde pequena, ela sempre falou isso para mim. Sempre. Ela não dá ponto sem nó. O que vocês acham que a minha mãe queria falar quando ela dizia, usava essa frase? Essa Rayane não dá ponto sem nó. O que vocês acham? O objetivo da minha mãe era sempre dizer que tudo que eu fazia na vida tinha um motivo, tinha um propósito. E isso é até hoje. Ela continua, inclusive, falando essa frase até hoje. Ela diz, essa Rayane, tudo que faz tem um ponto. Não dá um ponto sem nó. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tudo tem uma estratégia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o conteúdo das redes sociais também precisa ter estratégia, precisa ser intencional, precisa ter um objetivo claro, não pode ser publicado de forma aleatória ou contando com a sorte. E eu vou mostrar para vocês aqui conteúdos que são publicados de forma estratégica, tá? Principalmente a atenção. A atenção hoje é o ativo mais precioso que a gente tem nas redes sociais. E hoje a gente fica competindo com vários conteúdos de diferentes áreas. Entretenimento, com os influencers, conteúdos de turismo, conteúdo gastronômico, conteúdos de várias áreas. E o conteúdo político, ele não chama tanto a atenção nas redes sociais. Isso é o que as pesquisas mostram. Por isso que o nosso esforço de comunicação
precisa ser muito maior para captar a atenção desse público. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos de prefeito, na verdade, um prefeito e uma governadora. O primeiro é o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Não sei se vocês já conhecem, ele é bem famoso ali nas redes sociais. E a Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco, tá? Eu vou passar o vídeo e depois a gente vai analisar. Para de pegar no pé do prefeito. Esse é o melhor prefeito do Brasil. Prefeito, falta água na cidade. A cidade tem quase 100% de água encanada. Então, qualquer crítica ao contrário, entra pelo cano. Prefeito, e as obras, prefeito? Obras acontecendo em cada canto da cidade, obras que a população esperava há 40 anos. Muito bem. E a taxa de desemprego? A cidade mais gerou emprego no estado de São Paulo. E de fato escolar? Fala com a sua cabeça. Sorocaba vai ser a melhor cidade do Brasil para se viver. E o melhor prefeito é Rodrigo. Manda! Chama! Rapaz, a gente sofre. Mas é que eu não podia sair daqui sem mostrar o banheiro do terminal integrado. Tudo bom? Bom trabalho pra tu. Começou a trabalhar agora, né? Coisa boa. Rapaz, você sentiu o cheirinho aqui. Vai ter que manter esse cheiro sempre. Viu? Manter o cheirinho. E a temperatura aqui é extraordinária. Eu mesmo já vou inaugurar aqui. E ver só como eu suei. Banheiro decente, para essa galera poder usar. Os trabalhadores, a galera que trabalha aqui no comércio, mas os mais... Vou passar para a gente poder explicar. Primeiro o vídeo. O vídeo, isso é uma recomendação da Meta. Meta é a empresa detentora do Facebook e Instagram, tá? Diz que os 3 primeiros segundos são essenciais para eu captar a atenção das pessoas. Nesse vídeo, o Rodrigo Manga está explicando algumas ações que a prefeitura fez, e aí de um jeito que chama a atenção do público. Esse vídeo chama muito mais atenção do que se ele tivesse começado o material assim, pessoal, nós fizemos isso, isso e isso para Sorocaba. Professor, então a senhora está dizendo que agora eu preciso fazer um vídeo exatamente assim? Claro que não. Eu trouxe como um extremo, com apenas um exemplo, para vocês entenderem sobre a necessidade de captar a atenção do público. Esse outro vídeo aqui da Raquel, quando ela fala essa frase aqui, ó. A gente sofre, mas é que eu não vou... Rapaz, mas a gente sofre, viu? Essa é uma frase comum que a gente fala, inclusive, muito aqui no Nordeste. Essa frase, eu já consigo captar a atenção do meu público. Eu já chamo a atenção para esse material. Eu faço a chance dessa pessoa permanecer assistindo esse VT é muito maior do que se eu tivesse começado de um jeito convencional. Vou dar um exemplo para um vereador de oposição, por exemplo. Imagina um vereador que vai fiscalizar o hospital. E aí ele começa o vídeo assim. Olá, pessoal, meu nome é João Maria e eu vim aqui fiscalizar os serviços do hospital. Esse tipo de vídeo chamaria a atenção nas redes sociais? Não chamaria, porque os 3 primeiros segundos ali ele já não consegue captar a atenção do público. Se ele, o mesmo vereador, vai fiscalizar o mesmo hospital, se ele começar o vídeo assim, pessoal, isso é um absurdo. Essa frase, isso é um absurdo, tem mais chance de conseguir captar a atenção do meu público e fazer com que as pessoas assistam o vídeo, tá? Então, pense. A sua comunicação, ela está despertando a atenção da sua audiência? Será que os vídeos que você está publicando estão sendo estratégico? Ou você está publicando de forma aleatória? Então, vídeo de rede social, pense sempre, os 3 primeiros segundos são cruciais para determinar se esse material vai ter um bom resultado ou não. Só para lembrar, acredito que vocês já sabem dessa informação, mas vou aqui falar... Vídeos de rede social precisam ser gravados na vertical e também ter sempre legenda, tá? Tem uma pesquisa que mostra que mais de 80% das pessoas que assistem conteúdo em vídeo nas redes sociais assistem com o volume desligado. Elas só acompanham através da legenda, tá? A comunicação pública pode e deve informar de forma simples e clara. Eu vou passar esse vídeo aqui da Câmara Municipal de Fortaleza e esse outro vídeo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Inclusive, recomendo que vocês sigam esses perfis. Não é porque é do meu estado, não, mas todos os que eu estou mostrando aqui como referência, vocês podem seguir para se inspirar, para ver o que estão fazendo e aí poder também ter novas ideias de conteúdo para os órgãos que vocês atuam e para os agentes políticos, tá? Vou passar esse aqui da Câmara de Fortaleza.
Esse vídeo aqui foi uma ação que eu acredito que foi a comunicação da Câmara que fez, colocou, não sei como é o nome dessa brincadeira, mas é um adesivo ali no chão, salvo engano é sobre o Dia de Conscientização sobre o Autismo, ou seja, uma ação no offline que virou um material para o conteúdo online, para as redes sociais. Eles colocaram ali o adesivo, ao invés de estar falando só sobre a data nas redes sociais, eles informaram de uma forma leve, de uma forma divertida, que chamava a atenção do público, deixaram ali e depois eles fizeram um compilado das imagens das câmeras de segurança, como é que as pessoas estavam ali se divertindo e também aprendendo sobre o assunto. Esse outro exemplo aqui, inclusive esse vídeo aqui da Câmara de Fortaleza, ele foi indicado a um prêmio de questão de comunicação digital, tá? Foi indicado a uma premiação por conta desse material. Esse daqui é da Alesse, Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará. Eles utilizaram o Dia da Mentira, que é uma data muitas vezes considerada banal, que muitas vezes as pessoas não usam para produzir conteúdo estrategicamente nas redes sociais, e a Alesse usou isso da forma correta. Olha só. Ah, mas a Alesse não tem uma comissão de defesa e direito das mulheres. A Alesse não recebe visitantes. Ah, mas a Alesse não incentiva alunos de escolas públicas a passarem no Enem. Ah, mas a Alesse não possui leis contra informações falsas. Hoje pode até ser o Dia da Mentira, mas é importante ficarmos atentos ao compartilhamento e consumo das fake news, que podem prejudicar nossa sociedade de diversas maneiras, causando confusões e até manipulando opiniões. E aí, qual foi a fake news mais absurda que você já escutou? Conta pra gente aqui nos comentários. Esse é um vídeo, inclusive, que foi publicado no TikTok da Alesse, tá? Então, é o Dia da Mentira que eles utilizaram para desmentir algumas informações falsas ali que as pessoas falavam. Então, mesmo uma data que pareça banal, que não dá para produzir conteúdo, se você tiver estratégia e criatividade, sim, você consegue. Inclusive para o legislativo. Porque, às vezes, as pessoas falam muito assim, professora, para o executivo é mais fácil. Sim, eu concordo que o executivo tem ali uma agenda de obras, por exemplo, que isso facilita a produção de conteúdo. Mas com criatividade, eu também consigo produzir bons conteúdos para o legislativo, como é o caso desses dois órgãos aqui, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Eu vou pedir para mais uma vez, se você não me segue nas redes sociais, tem o @ aí, ó, Rayane Moreira, jornalista, tá aqui, ó, no canto superior direito. Tem também o da Octus Comunicação e Marketing, você pode fazer um print, você pode me marcar nas redes sociais, pode seguir a gente e dizer o que você está achando sobre o curso, tá bom? Isso vai ajudar, inclusive, para que outras pessoas, se você é assessor ou agente político, para que as pessoas saibam que você é uma pessoa que está em constante aprendizado e óbvio que isso também contribui para a sua reputação digital também, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a importância e especificidades do conteúdo político. O que eu preciso saber? Eu preciso ter um propósito claro, como eu já falei aqui. Planejamento estratégico. Qual é a mensagem que eu vou passar? Qual é o melhor formato de conteúdo para mim? Qual é a periodicidade que eu vou publicar nas redes sociais? O que vai entrar de conteúdo? O que não vai entrar? Que datas comemorativas vão fazer parte da minha agenda de trabalho, que datas não vão fazer parte, construção de narrativa, que imagem eu vou construir, a linha editorial. Essa linha editorial que é muito importante, inclusive na parte das datas comemorativas. Nem todas as datas comemorativas precisam estar sendo publicadas na sua rede social.
Publique as datas comemorativas que fazem sentido para você e para a sua audiência, aquilo onde você tem trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui. Pauta de o dia da pizza. Faz sentido um vereador publicar, se ele não for alguém que tem um trabalho relacionado a algo sobre isso? Não faz sentido. Então, eu vejo que muitos agentes políticos publicam datas comemorativas, primeiro, que não fazem sentido nem para o trabalho dele, nem para a audiência, e aí o feed do Instagram parece um calendário, só tem data comemorativa. E o pior, publica essas datas sem qualquer tipo de estratégia. Então, a linha editorial é para você definir o que vai entrar, o que não vai entrar, que assuntos você vai falar, que bandeiras fazem parte do seu mandato, que bandeiras vão estar ali de acordo com os posicionamentos, tá? E um conteúdo específico para cada rede. Tenham muito cuidado com isso de ficar republicando conteúdos em todas as redes. Algumas vezes funciona, sim, outras não. Por exemplo, conteúdo do TikTok, se você baixa dele e publica lá nas redes sociais, isso pode não dar um bom alcance, porque vai ter lá a identidade visual, logomarca da outra plataforma. Isso a gente fala em aula de algoritmo, que eu não vou conseguir entrar aqui por conta do tempo, tá? Mas tenham muito cuidado nisso de ficar republicando conteúdo para todas as redes, tá? Agora a gente vai falar sobre resumo de mandato. A gente finalizou agora o primeiro semestre de 2025. Será que você fez uma prestação de contas do seu trabalho? Será que você falou qual era a sua produção legislativa ou o que você fez no seu mandato até agora? Eu vou mostrar 2 exemplos aqui para vocês. Esse daqui é do Rodrigo Manga, e eu vou já mostrar também de uma vereadora. Isso gera, inclusive, transparência para o mandato de vocês, tá? Vocês precisam prestar contas do que estão fazendo. Ainda vai ganhar da saúde, e uma é inédita em todo o Brasil. Olha só, a podologia para pessoas que têm diabetes. As pessoas sofrem de diabetes, a gente tem que disputar o dinheiro, e agora, gratuitamente, tem a podologia para pessoas que têm diabetes aqui no estado do local. Temos também essa taxa para a essa sata específica que faz ventosa e acupuntura as pessoas que sofrem com fortes dores. Tudo isso no nosso Palácio da Saúde. Ó, esse é um vídeo que tem 31 segundos, pouco mais de 31 segundos. Então, não é um vídeo para você contar todas as ações que você fez, toda a sua produção legislativa. É um vídeo de um assunto específico. Então, por exemplo, o Dia de Combate à Violência contra a Mulher. Agora, a gente teve uma data bem próxima, que foi, salvo engano, 19 anos da criação da Lei Maria da Penha. Então, quem é vereador, vereadora, poderia ter mostrado as ações que fez com relação a essa pauta. É para você pegar um assunto específico e prestar contas do seu trabalho, tá? Olha só esse exemplo. A mesma estratégia, mas em formato de conteúdo diferente. Isso aqui é um carrossel da Eduarda, lá vereadora de Icó. Ela colocou aqui no final do ano, isso é um post do final do ano, o que ela tinha feito ali, alguns marcos importantes do mandato dela. Então, a mesma estratégia com formato de conteúdo diferente. Agora a gente vai falar de humanização. Eu já falei um pouquinho antes, mas agora a gente vai falar mais forte de humanização. Por quê? Eu acabei de dizer que rede social é gente falando com gente. Então, eu preciso contar histórias e eu preciso ter um conteúdo que consiga chamar a atenção das pessoas, inclusive através de uma comunicação humanizada. Tá? A minha comunicação precisa ser humanizada. Eu não posso ter uma comunicação distante, uma comunicação que não cria conexão com o público. Ficar, por exemplo, só publicando card, aquelas artes nas redes sociais. Isso não gera engajamento em momento nenhum, tá? Olha só esse exemplo aqui do Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais. Ele publicou essa foto aqui, que é uma foto de uma criança lindíssima, na minha opinião, para informar uma ação do governo de Minas, que eles estavam lá retomando as obras, e ele colocou na legenda: pela saúde do Rafael e de mais de 1 milhão de moradores da região centro-oeste de Minas, retomamos a construção do Hospital Regional de Divinópolis. Ele poderia ter publicado um card? Sim. Ele poderia ter feito um vídeo dizendo que o hospital teria suas obras ali retomadas? Sim. Mas ele usou a foto com essa criança, que segundo ele será uma das pessoas beneficiadas, o Rafael, para informar. Isso é uma comunicação humanizada. E muito importante, conteúdo com crianças nas redes sociais, eu sempre preciso ter uma autorização do responsável daquele menor, tá? Sempre, sempre. Olha esse outro exemplo aqui de conteúdo humanizado. Esse daqui da Raquel Lira, governadora lá de Pernambuco. Ó. Aqui tem uma foto dela criança e aqui tem uma foto dela
já na fase adulta. E ela colocou: eu sou fã de milho desde sempre e eu posso provar. Eu ontem e eu hoje. Você também? Falta pouco para a gente matar a saudade do São João e de comer milho assado, tudo que é comida de milho. O São João é um período muito importante aqui no Nordeste, então ela usou essa data para fazer uma referência com conteúdo humanizado. Aqui é um vídeo em que ela estava para divulgar uma ação para os agricultores familiares, mas ela não fez um vídeo qualquer. Ela foi em uma feira visitar esses produtores rurais e conversar com eles pessoalmente. Olha só. Vou levar uma batatinha, vou fazer minha feirinha aqui. Levar pitomba, eu tô com saudade de pitomba. E aqui eu não tô sabendo onde eu compro ainda, Carol, eu sabia, né? A senhora planta lá no seu chão, é que planta? Tem coentro, alface, cenoura, macaxeira. Vocês têm apoio direto do governo do estado para alguma ação, não? Não, a gente está esperando agora, que você passar. Ah! A gente quer estar entregando alegria e desenvolvimento, eu fico mais feliz, tá? Vocês perceberam como um conteúdo humanizado é diferente de um conteúdo engessado? Aquele conteúdo que tem uma comunicação fria. Aqui, a Raquel Lira poderia simplesmente divulgar a ação que o governo do estado ia fazer para esse público, mas não, ela foi na feira, ela visitou, ela conversou com as pessoas, inclusive ela faz uma pergunta no vídeo que é: vocês têm alguma ajuda do governo do estado? E aí a senhora responde: não, a gente está esperando. Então, tudo isso para ter uma comunicação mais simples e efetiva com o público. Tudo isso, gente, é estratégia. Isso daqui não é conteúdo publicado na sorte ou de forma aleatória nas redes sociais. Tudo isso aqui é estratégia, tá? Agora a gente vai falar de uma estratégia poderosa, de mais uma estratégia poderosa que eu gosto bastante e eu posso afirmar para vocês que os políticos que têm destaque nas redes sociais utilizam muito essa ferramenta, que é o storytelling. E o que é storytelling, professora? É a capacidade de contar histórias. Só isso? Não. É contar histórias com o objetivo de mobilizar, de sensibilizar, de gerar empatia com as pessoas. Eu contar histórias para criar, inclusive, uma conexão emocional, tá? Olha só esse vídeo aqui de uma câmara. Meu nome é Antônio Pessoa, sou funcionário da Casa, da Câmara de Vereadores há 43 anos. Hoje estou como presidente do sindicato, representando essa classe que é o nosso servidor da Câmara Municipal e com muito orgulho. E o que eu tenho aqui na Câmara é tudo de bom, porque na realidade aqui é a minha segunda casa. Há uma renovação, né? E tem que ter essa renovação. Esses servidores novos que estão chegando, eu tive com eles e disse a eles: aqui vocês, através dos diretores desta casa, vão desempenhar, tenho certeza absoluta, um trabalho que nós antigamente fizemos. Claro, modificações, que as coisas melhoraram, né? Trabalhávamos com máquina de datilografia, hoje não é mais, hoje é tudo computadorizado. É a experiência que eu tenho de trazer para esses servidores que estão chegando agora, mostrar a eles o que é de bom que tem a Câmara e desejo a eles tudo de bom mesmo. Eu sinto bem, eu gosto de estar aqui, eu venho para aqui com todo orgulho, eu sinto o prazer de todos os dias estar aqui. Esse vídeo é da Câmara Municipal de Maceió, no estado de Alagoas, e ele é um vídeo que conta uma história do servidor da casa. Na verdade, ele conta a história dele e também conta um pouco da história da Câmara, como é que funciona ali. Esse tipo de conteúdo, eu garanto para vocês, tem muito mais engajamento nas plataformas digitais, nas redes sociais, do que um conteúdo publicado de forma aleatória. Então, por exemplo, uma data comemorativa, vou dar um exemplo aqui, dia do motorista, o dia do professor. Ao invés de publicar uma foto de um professor, de um motorista, pegar uma foto de um banco de imagem, fazer um card, uma arte para a rede social,
Por que você não conta a história de um motorista na cidade, de uma professora que todo mundo conhece ela na cidade, uma professora que tem muito tempo de trabalho, que todo mundo gosta dela, é uma profissional respeitada, que já ajudou aí na educação de várias pessoas do município. Conta a história dela e, através da imagem dela, você parabeniza todos os educadores do município. Isso tem muito mais resultado do que uma comunicação genérica, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Eu quero saber o feedback, tá? Coloca aí no chat, quero saber a opinião de vocês. E agora nós vamos falar sobre outra estratégia que tem bastante resultado, que é o infotenimento. O que é isso? É a junção de entretenimento mais informação. Eu passar a informação de um jeito mais leve, de um jeito divertido. Esse exemplo aí que eu vou já passar é da Câmara Municipal de João Pessoa, na Paraíba, onde eles fazem aí, através de um meme, mostrando algumas atividades da Câmara Municipal e o que não é de competência lá do Legislativo Municipal. Olha só. Vocês conseguiram entender? Isso é infotenimento. Tá? Então, vocês podem utilizar esse recurso também, essa estratégia, nas redes sociais. E agora eu vou passar um vídeo do João Campos, prefeito do Recife. E eu vou pedir para que vocês assistam com muita atenção, porque daqui a pouco eu vou comentar. Estava certo dia numa reunião, e aí entrou um assessor e disse: prefeito, está tendo um protesto agora no campo do 11. Eu disse: protesto? A gente está fazendo a obra esperada por muito tempo. Eu disse: por que está tendo protesto? Aí ele disse: não, é porque o campo era troncho é torto, né? Então ele não era um retângulo perfeito, ele tinha um lado que era maior do que o outro. O campo era torto e a gente fez o projeto para deixar ele retangular certinho. E a comunidade não quer, não. Aí eu disse: rapaz, eu não acredito não, que a gente vai ter um protesto porque está fazendo. Disse: vamos, faz o seguinte, para a obra, reúne quem joga, associação, escolinha de futebol, todo mundo, e pergunta o que é que eles querem. Essa turma nasceu e se criou aí, eles jogam aí todo dia. Quem tem que dizer como quer são eles. A gente fez uma escuta e não é que ganhou para ser troncho o campo. Então, aí eu fico imaginando, um engenheiro, um arquiteto deve ter feito projeto, olhado norma, não, eu sei de tudo, estudei 5 anos, cálculo 1, 2, 3, desenho técnico. Chegou lá, você tem que perguntar, tem que combinar com o povo. Então, é importante ter essa liga de combinar com as pessoas e ter a capacidade de ouvir. Ter a capacidade de ouvir. Essa é uma das maiores habilidades que um agente político pode e deve ter. Vocês lembram o que eu falei antes sobre marketing, que é entender as necessidades do outro e achar soluções para resolver esses problemas? Mas a gente só consegue saber quais são esses problemas quando a gente escuta as outras pessoas. Eu preciso ouvir, eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso saber o que de fato as pessoas querem. Isso deve ser uma habilidade de todos os agentes políticos, independente de qual poder ele está ali atuando. Legislativo, executivo, ele precisa ouvir, precisa saber o que as pessoas querem, precisa saber quais são os sonhos, quais são os anseios, o anseio, qual é o desejo daquela população, quais são as dificuldades. E ele falou muito bem aí, eu preciso combinar com as pessoas. Não é o que eu quero para o município, é o que as pessoas querem. Nesse caso, ele até relatou um exemplo, né, de uma obra que estava sendo feita e a obra foi paralisada porque percebeu que havia ali alguns protestos e entregou, de fato, o que a população queria. A gestão, o trabalho do agente político é para o povo. É o povo que tem que dizer o que quer. Mas você só vai ter essa informação preciosa e valiosa se você, enquanto agente político, ouvir de forma efetiva, com uma escuta ativa, o que a população está falando. Então, escute a sua audiência, tá? Estava certo.
Aqui, como é que a gente pode te ajudar? Nós trabalhamos com palestras, com cursos, com mentorias, consultorias e treinamentos. A gente ministra cursos online, presencial, a maioria presencial, para o Brasil inteiro e hoje, agora também para algumas partes do mundo, falando sobre comunicação pública, comunicação digital. A gente tem os nossos cursos de 6 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas. Tem as palestras, tem também as mentorias. As mentorias é um acompanhamento individual que a gente faz ou com a equipe do agente político, ou com a equipe do órgão público, ou se você é algum profissional de comunicação que quer alçar voos maiores, a gente também tem mentorandos que querem ter um resultado melhor na comunicação digital do seu assessorado, nós acompanhamos também. Tem as consultorias, onde a gente desenvolve todas as estratégias para aquele agente político e para aquele órgão, e tem também os treinamentos práticos, tá bom? Aqui eu trouxe um presente para vocês. Nesse QR Code, vocês têm acesso a um curso online gravado com 10 aulas sobre vários temas que envolvem as redes sociais, a gestão pública e os mandatos, tá? Com aqui esse cupom que eu estou disponibilizando para vocês agora na tela, vocês têm 20% de desconto pelos próximos 60 minutos. Salvo engano, são 60 minutos, que segundo a equipe me alertou aqui. Então, pelos próximos 60 minutos, você tem acesso a esse curso com 20% de desconto. São 10 aulas gravadas, onde a gente ensina estratégias, produção de vídeo para as redes sociais, como ter criatividade, o que pode publicar, o que não pode publicar. O que você precisa fazer na hora de criar as estratégias aí para mandatos de gestão pública? Enfim, são 10 aulas de vários assuntos que você pode assistir quantas vezes você quiser. Você tem acesso durante um ano e aí você vai poder assistir e rever quantas vezes você quiser, tá? É um curso, inclusive, prático. Do jeito que eu mostrei aqui para vocês os exemplos das estratégias que eu citei, o nosso curso segue essa mesma didática, tá bom? Então, com esse QR Code aí, você tem acesso ao nosso curso com 20% de desconto. Ou se você quer direto o link, também tem um link lá na minha bio do Instagram, tá bom? É só você clicar, tem um curso lá, redes sociais, e aí vai direto para a página. Ou se você tiver qualquer dúvida depois, é só chamar no direct que a nossa equipe, a gente vai te responder e vai te orientar da melhor forma, tá bom? Como eu falei, é um curso com 10 aulas que você pode assistir quando e onde você quiser, tá? E agora eu vou pedir um favor para vocês, eu vou pedir para que vocês apontem mais uma vez a câmera para esse QR Code aqui, que vocês digam o que vocês acharam dessa palestra. São apenas 3 perguntas, mas é muito importante para a gente avaliar sempre o nosso trabalho. Como eu falei, 3 perguntinhas bem fácil, bem rápido, que vocês vão responder. Enquanto isso, eu já quero agradecer todo o pessoal da APEL, Associação aí das Escolas Legislativas de São Paulo. Quero agradecer também a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Quero agradecer também a Câmara de Hortolândia pela oportunidade. E quero agradecer principalmente vocês pela atenção. Que vocês coloquem aí no chat o que vocês acharam, feedback de vocês, qual a opinião de vocês. Enfim, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade, pela atenção. Eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. E já, em 1 minuto, eu vou colocar o meu telefone aqui na tela e também meu telefone pessoal, que vocês podem entrar em contato via WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, vocês podem falar comigo. Mas antes, eu vou pedir para que vocês respondam essa pesquisa aí no QR Code. O que é que vocês acharam? Como eu disse, são apenas 3 perguntas, simples, de forma rápida, mas que vai nos ajudar bastante, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, tem aí o @ Rayane Moreira, jornalista, Rayane com Y. Tem também o da Octus, Comunicação e Marketing. Você pode fazer uma story, dizer o que achou dessa palestra, dessa capacitação, me marcar a Octus, marcar a Bel, marcar a PEL, marcar a Câmara de Hortolândia, que a gente vai repostar e também poder te encontrar aí nas mídias digitais. Então, se você não me segue ainda nas redes sociais, se você ainda não fez nenhum story, tá aqui o @, você pode marcar, que aí a gente vai poder repostar aí também, como eu te falei.
te achar nessas plataformas digitais, tá bom? Espero que vocês tenham respondido a pergunta. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Daqui são os meus contatos, tá? Tem o meu @, da Octus, tem o QR Code direto para o Instagram, tem o e-mail também. Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer o pessoal aí da Câmara de Hortolândia pela oportunidade, pela ajuda, pela parceria, e me coloco aqui à disposição para contribuir em outras oportunidades também. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presteza da senhora. Informações valiosíssimas, tanto para o pessoal de assessoria parlamentar, tanto para o nosso pessoal de área administrativa, que vai cuidar com muito carinho da comunicação pública, né, do nosso órgão. Então, assim, bastante satisfeito com a colaboração que a senhora nos deu aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Em nome do nosso presidente, a gente deixa esse agradecimento aqui. Parabéns à Juscelene, que é a nossa coordenadora da Escola Legislativa, que mais uma vez nos trouxe uma palestra, nos trouxe uma atividade de engrandecimento que vai contribuir muito com nossas atividades. Muito obrigado a vocês duas, de coração. Obrigada aí, Rayane, obrigada, Kleber, obrigada também pela toda a equipe de comunicação, pela pessoal da tecnologia aí, pela da informática também, que disponibilizou seu tempo aí para a gente proporcionar essa palestra para todos, né? E meu agradecimento, assim, fiquei mensurável para a Rayane, uma palestra maravilhosa. Conte com a nossa parceria, esperamos você presencialmente aqui na nossa Câmara, né, para estar expandindo aí seu conhecimento, né, aquilo que você falou, não podemos nunca guardar o conhecimento, né, a gente tem que sempre ser replicadores, né, de conhecimento, e isso é muito importante. Então, fica aqui o nosso convite, esperamos você aqui. E para o pessoal que está aí assistindo pelo YouTube, tem o link, tá, nos comentários, para gerar o certificado. Então, não esquece de ir lá, preencher o link para a gente poder estar enviando o certificado, senão a gente não consegue enviar para quem não preencheu, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez aí, Kleber, o presidente Daniel, né, que desde o princípio ele super ficou animado quando eu falei sobre a Rayane, a todos que participaram. Eu estou vendo aí que tem um vereador aí também que está participando, Paulo, agradeço desde já também a participação. De todas as pessoas que entraram, vi que teve bastante pessoa, não só de Hortolândia, mas de outros municípios, né? E Escola do Legislativo é isso, né? A gente expandir conhecimento, a gente ter sempre essa socialização e estar sempre aprendendo juntos, né? Fica aí, meu muito obrigada, Rayane. Muito obrigada, espero conhecer pessoalmente a cidade de Hortolândia, não conheço ainda, espero em breve a gente realizar algo presencial, isso é apenas uma palestra de poucos minutos, por isso não dá para a gente aprofundar, tem vários outros assuntos que nós falamos nos nossos cursos presenciais, mas eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, me coloco aqui à disposição sempre que a Câmara, a ABEL, a APEL precisar, estou aqui para contribuir. Muito obrigada. Tá, eu só queria, por gentileza, o vereador Paulo nos acompanha aí, né? O vereador com mais mandatos na Câmara Municipal de Hortolândia, o vereador que deu o pontapé inicial lá em 2013, na questão da Escola do Legislativo, depois tivemos alguns percalços, não conseguiu dar continuidade, enfim. Mas o senhor quer fazer alguma consideração, vereador? Bom dia, professora Juscelene, secretário Kleber, Rayane, a nossa palestrante e a todos que nos acompanham. Quero aqui dizer da importância desse trabalho, né, de marketing, de redes sociais, que nos dias de hoje isso é fundamental para o mandato de qualquer parlamentar e também para uma vida de uma maneira geral. Eu só quero corroborar com você, Rayane, no sentido de que eu quero que você venha presencialmente para poder a gente dissertar isso de maneira mais profunda, mais proveitosa ainda, e aí o presencial não tem tecnologia que possa suplantar isso, não é? Então você será muito bem-vinda na nossa cidade. Eu estou no meu 7º mandato, mas eu careço demais, né, de aprender ainda sobre essa questão de redes sociais. Isso é fundamental para que a gente possa conseguir colocar para a comunidade que nos acompanha, que nos escolheu para ser seu representante,
né, os trabalhos que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, e ao mesmo tempo poder interagir com eles e buscar neles também referências, né, daquilo que eles esperam que a gente possa desenvolver através do mandato. Então, parabéns pela sua palestra. A diretora da Escola do Legislativo, a Jo, faz um trabalho esplendoroso à frente da Escola do Legislativo. O secretário Kleber, que não mede esforços para que tudo isso aconteça. E ao nosso presidente, o vereador Daniel, que tem dado toda carta branca para que eles possam continuar desenvolvendo esse trabalho. Prazer conhecê-la, Deus abençoe. Vereador, muito obrigada. Olha, a gente já tem um voto do plenário para que eu vá pessoalmente. Muito obrigada. Eu quero também agradecer ao vereador e parabenizá-lo, porque ele falou algo importante, que é o que eu considero a postura de um verdadeiro líder, de estar em constante aprendizado, mesmo tendo aí vários mandatos, é alguém que está sempre buscando o aperfeiçoamento. Isso, para mim, na minha percepção, é uma postura de um verdadeiro líder, alguém com espírito público, até porque, como eu falei, a sociedade muda, né? E pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que têm liderança, essas pessoas estão sempre buscando se capacitar. Então, vereador, parabéns pela sua postura, é por isso que o senhor já tem aí tantos mandatos, eu acredito que vai seguir aí muito tempo na vida pública. Quero parabenizar pela postura e agradecer mais uma vez. Em breve, eu quero pessoalmente estar em Hortolândia. Então, aí fica combinado aí, né? A gente já tem um aval, né? Então, a gente espera aí, se tudo der certo, a Rayane ainda vem esse semestre até a Câmara de Hortolândia, a gente já está combinando, né? Daí, Rayane, já estamos, né, indo para o finalmente, só decidindo a data. E eu esqueci, pessoal, de agradecer a APEL e a Bel, a presidente Nelly, né, da APEL, que não mediu esforços também, e ao Roberto Lamari da ABEL, por todo o suporte também aí para a Câmara de Hortolândia. Fica aqui meu abraço a todos, viu? Obrigada, pessoal. Então, até uma próxima. Rayane, obrigada, Kleber, obrigada, Paulo, obrigada a toda a equipe aí que contribuiu. Até mais.